E alguma novidade dentro da parapsicologia ou não? Novidade, sim, vamos já falar com isso. Agora estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Estamos aqui com a nossa primeira aula do canal, né? Esse novo canal aí que começamos, a Parapsicologia Explica. Então, tudo aquilo que as pessoas acharem que não tem explicação, que é sobrenatural, vamos vir com esse canal dizendo que a Parapsicologia Explica e vamos dar explicação. Meu nome é Maurício, sou pesquisador da parapsicologia, acadêmico de ciências humanas, bacharelado, e estudo todos esses temas aí, sou criador desse canal aqui, e em breves aí tendo muita parceria. Inclusive, começando hoje com esse grande gênio aí que vai se apresentar agora. Não, o gênio é bondade sua, né? Na verdade, meu nome é Robson, sou psicólogo clínico, especialista em hipnose, fiz curso de pós-graduação com o Padre Quevedo, no antigo CLAP. Também sou especialista, né, em mágica, principalmente no ramo do mentalismo, que é essa área de atuação da mágica que simula efeitos de poder da mente, né, como telepatia, adivinhação do futuro e telecinesia. Bom, então aí já vocês vão dar para perceber que ele vai ajudar a gente muita coisa. Então, eu preparei aqui um slide para vocês, só para vocês terem uma noção de algumas coisas da parapsicologia, essa ciência do impossível, do sobrenatural. Então, é uma aula grátis, só para começar e ter aquele gostinho de quero mais, né? ABC da parapsicologia é um resumo de toda a parapsicologia e querendo, apesar de ser resumo, como é o ABC, pretendo falar pelo menos da maioria dos fenômenos ou da maioria das coisas importantes que tem nessa área. Bom, vamos falar sobre a fenomenologia. Como aqui diz no slides, os fenômenos parapsicológicos dão-se em todos os povos e em todas as épocas. Os fenômenos parapsicológicos são próprios do homem. O que que isso quer dizer? Isso meio que é quase que uma conclusão científica de que todos os fenômenos parapsicológicos que ao longo dos anos, das épocas, todos os povos e raças e culturas atribuíam ao sobrenatural, a parapsicologia hoje conseguiu demonstrar que são fenômenos próprios do ser humano. Sempre aonde houve um fenômeno parapsicológico que parecia ser sobrenatural, tinha o ser humano no meio, seja como o testemunha, seja o agente. Então, meio que numa casa assombrada, vamos falar também das casas assombradas, a casa só é assombrada quando tem um ser humano dentro dessa casa. Porque se tirar os seres humanos da casa que dizem ser assombrada, nenhuma assombração aparece. Simplesmente os espíritos dos mortos passaram a ser aposentados pela parapsicologia e não podemos nem forçar a explicação dizendo que são os demônios. Porque os demônios superariam até os espíritos dos mortos, e mesmo assim, quando se tira o ser humano da área, os fenômenos também param. Então, nesse sentido, os demônios também ficaram aposentados pela parapsicologia. Assim como fadas, ondinas, salamandras, lavas astrais, exus, orixás, gênios e todas as 56 mil religiões que interpretam de forma supersticiosa esses fenômenos humanos que parecem ser sobrenaturais. Alguma coisa a falar, Robson? Não, é exatamente isso, né? Muitas vezes, nas tribos primitivas, né, se via lá um clarão no céu, seguido de um estrondo, aquilo era atribuído a uma divindade, né? Depois avançou a ciência, hoje nós sabemos, né, que são fenômenos naturais, do raio, de um trovão, né, e não se trata de divindades. Então a parapsicologia vem justamente nesse sentido, né, de pegar aquilo que era atribuído a um espírito de morto, a um demônio, e dar explicações, né,
digamos assim, mais naturais para essas ocorrências, para esses fenômenos. É exatamente isso. Bruno Rave, nome difícil. Bruno Raveniart. Boa noite aí, Bruno. O povo deve estar chegando aí agora. Então, vamos passar para o próximo slide. A investigação sistemática e com intenção científica só começou em 1882, com a chamada metapsíquica, e em 1934, reformando-se e aperfeiçoando-se os métodos, nasce então a parapsicologia. Pelo que eu vi aqui, o slide está meio que cortado, né? Eu espero que os próximos slides não corte tanto assim. Mas voltando ao tema, a gente sabe pela história, né, e pelos historiadores da parapsicologia, que por esses fenômenos terem acontecido em todas as épocas, povos e raças, cada religião interpretava de uma forma, tinha a sua própria interpretação supersticiosa, sem fundamentar-se na ciência, até porque a ciência também não queria saber desses fenômenos, porque como ela não sabia explicar com os métodos científicos antigos, tradicionais, cartesianos, etc., ela dizia que esses fenômenos não pertenciam ao estudo científico, que era coisa de religião, porque a religião já interpretava a seu modo. Então, esses fenômenos foram deixados de lado, até que começou grupos a tentar estudar esses fenômenos, mas fracassavam. Até então que em 1982 surgiu a Society for Psychoanalysis de Londres, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, tentando pesquisar esses fenômenos com intenção científica. E ela tem muito prestígio e continua existindo até hoje, com seus periódicos, as suas pesquisas de campo. Acredito que o Robson deve saber mais sobre ela. Na verdade, assim, com relação às pesquisas atuais, Maurício, com relação à pesquisa da parapsicologia, eu não estou muito atualizado, né? Porque como eu já falei para você numa live anterior, há muito tempo eu não tratava disso, né? E foi uma satisfação, um prazer conversar com você sobre isso, e como está sendo agora, nesse momento, mas atualmente eu não estou por dentro das pesquisas atuais com relação à parapsicologia. Sim. Mas aí você lembra alguma coisa, né, sobre essa importante sociedade que mudou a comunidade científica. Não, com certeza, né? Foi aí o início de tudo, né? E que as pesquisas começaram a acontecer, principalmente numa época que era muito, digamos assim, inundada, né? Com a proliferação de médiuns espíritas, com manifestações de efeitos físicos, né? Então, a pesquisa, né, com relação a essas ocorrências, né, começaram, né, de forma mais científica a partir daí. E dessa sociedade, a gente pode recordar que ela teve tanto sucesso e deu tanto certo que foram se criando filiais dela. Houve a filial lá aqui nos Estados Unidos, né? Que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas Americana, se eu não me engano. E entre outras, teve a britânica, né? Sim, também. Uhum. Essa questão de datas aí eu não vou lembrar muito bem, mas a pesquisa de forma mais científica começou a partir dessa época. Foi. E foi uma coisa realmente inovadora, porque a ciência tradicional ela não queria cuidar desses fenômenos. E esse grupo de cientistas dentro da universidade começaram a pesquisar com intenção científica, sem nenhuma conotação religiosa, e deu super certo até aí. Só que eles pesquisavam apenas por relatos.
e fenômenos materiais. Então, achavam que os fenômenos parapsicológicos só eram aqueles fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos materiais, assim, que não fugisse da matéria, digamos assim. Até que a parapsicologia mudou, isso surgindo em 1934, com a publicação do grande fisiólogo, prêmio Nobel em Fisiologia, né, Joseph Banks Heine, com a sua publicação do livro Extrasensory Perception, que traduzido para o português é Percepção Extrasensorial. Publicou exatamente nesse ano, em 1934, que foi as pesquisas deles em relação aos fenômenos espirituais, não espíritas, mas espirituais no sentido que fenômenos que transcendem a matéria, não chegam a ser sobrenaturais, mas também não são materiais, porque supera todas as forças da natureza no sentido material. Vai além do tempo, do obstáculo, da distância. E a partir disso aí, começaram as experiências. Então, a equipe dele, que deu origem à escola norte-americana, começaram a fazer experiências dos fenômenos tanto de efeitos físicos quanto de efeitos psíquicos. E então começou a parapsicologia como uma ciência experimental, fazendo inclusive experiências em laboratório. E aí vamos falar quando a parapsicologia se tornou ciência. Então, como aqui no slide diz, eu não sei se esse barulho é daqui ou daí. Tá ouvindo, Robson? Eu estou ouvindo um chiado. Toda vez Eu que não você sei de fala. onde é. Não sei de onde é esse barulho. Mas vamos lá. A partir de 1953, as conclusões da parapsicologia são oficialmente reconhecidas como científicas. Deixa eu testar aqui uma coisa. Eu não sei do que é esse chiado. Mas, enfim. Então, a partir de 1953, a parapsicologia ela é reconhecida como ciência, porque se em 82 se começaram as pesquisas com intenção científica, e em 34 a parapsicologia surgiu com as experiências, em 53, no primeiro Congresso Internacional de Parapsicologia, feita na Universidade de Utrecht, na Holanda, se apresentaram as pesquisas junto com as experiências. Então, apresentavam tanto os casos espontâneos como os casos experimentalmente em laboratório, com a escola norte-americana, com a escola russa, que só acreditava nos fenômenos materiais, etc. E aí, tanto a Universidade de Utrecht como o Ministério da Educação da Holanda reconheceram as pesquisas dela como científica. Quer acrescentar alguma coisa nesse slide, Robson? Maurício, toda vez que eu falo, você ouve o chiado também? Você está ouvindo o chiado? Interferência? Eu escuto quando você fala, o chiado. Tá, eu estou ouvindo também. Maurício, só uma coisa. Você falou que o Ryan, ele ganhou um prêmio Nobel, né? Eu tenho certeza disso. Acho que eu confundi com o Richer, né? Aham. Eu acho que foi Foi. algum outro. Foi Charles Richer, que é prêmio Nobel em Fisiologia. Exatamente, Charles Richer. Mas é isso mesmo, né? Foi a partir das experiências do Ryan que a parapsicologia da Universidade de Duke e que a parapsicologia começou a tomar, né, a metodologia científica como base
né, da experimentação dos fenômenos para que esses fenômenos fossem demonstrados, né, de forma comprovada. Então, principalmente nos aspectos da demonstração da telepatia, né, da pré-cognição e da telecinesia. Então, foi a partir daí que, de fato, a fundamentação científica da parapsicologia começou a acontecer. Robson, o Bruno, ele comentou aqui também que tá cortando a sua voz. Será que é o seu, então? E agora? Tá de fone? Eu estou ouvindo um chiado também toda vez que você fala. Melhorou, parou. Não, voltou. Tá de fone? Oi? Tá de fone? Não, eu tô aqui com o celular carregando. Se eu tirar o carregador para colocar um fone, acaba a bateria. Ah, porque é só uma entrada, é pros dois? Só uma entrada. Eita. Tá, então vamos tentar continuar. Tem como sair e entrar novamente? Como? Tem como sair e entrar de novo? Tem sim. Tá, e entra por aquele link lá outra vez. Ok, eu vou sair e entro novamente. Tá bom, enquanto isso eu vou falar aqui. Bom, então dando continuidade, vamos falar aqui dos grupos de parapsicologia. Bom, os fenômenos parapsicológicos se dividem em 3 grupos. Primeiro, os fenômenos extraordinários normais, que inclusive Joseph Banks Heine, J.B. Heine, junta essas palavras, né? E aí o Padre Quevedo também ele aperfeiçoa para extranormais. Meio que uma abreviação, né, do que J.B. Heine já fazia. Ele chamava de extraordinário normais e Padre Quevedo faz essa abreviação para extranormais, que a sigla é EN. Segundo grupo, os fenômenos paranormais, então já não são apenas sensoriais, como os fenômenos extranormais de conhecimento. Já os paranormais já são os fenômenos extrasensoriais, ESP, Extrasensory Perception, com a sigla PN, e também os fenômenos supranormais, que usamos a sigla SN, que também é sinônimo de sobrenatural. Então, quando se trata de fenômeno sobrenatural, o termo científico é supranormal. Ai, bati aqui sem querer. Olha, o Robson voltou. Robson? Oi. Parou, o chiado. Agora parou, tá melhor. Pois é, eu estava explicando aqui para o pessoal que os fenômenos parapsicológicos são divididos em 3 grupos. Os primeiros são os fenômenos que J.B. Heine chamava de extraordinário normais, e depois Padre Quevedo abreviou para extranormais, que também tem os fenômenos tanto de efeito físico quanto os sensoriais. Os fenômenos paranormais já não são sensoriais, mas são extrasensoriais, com a sigla PN. E, por último, os fenômenos supranormais, com a sigla SN, que também é sinônimo de sobrenatural. Então, esses são os nomes técnicos científicos para esses fenômenos que acontecem no mundo raramente, porque quando falamos de fenômeno parapsicológico, falamos de fatos raros. Da mesma forma, quando falamos de fenômenos astronômicos, também são fenômenos raros que não se podemos repetir em laboratório para poder dizer que é verdade ou não. Alguma coisa a comentar, Robson? Se for poder resumir, os fenômenos extranormais são fenômenos tanto de conhecimento como de efeitos físicos, mas a curta distância, né?
Os paranormais, os fenômenos paranormais, eles são a longas distâncias, e, via de regra, são de conhecimento, né? Telepatia, clarividência. E os supernormais são os milagres. Resumindo, E resumindo a grosso modo, né? o Bruno, eu acho que ele está perguntando para você se você conheceu o Padre Quevedo, porque eu não conheci. Tive o privilégio de estudar por 3 anos com o Padre Quevedo. Né? Eu fiz um curso em 95, tá? O curso de verão, que foram lá um curso de 11 dias. Depois eu fiz o curso de pós-graduação, que foram 2 anos, né? Em São Paulo, estudando diretamente com o Padre Quevedo. A pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. De tantos mestres que eu já tive, né? Quem dera eu. Ó, eu vou até, não sei se dá para ver aqui, ó. Pode mostrar. Aí, ó. Dá para ver? Aqui. Eu. Conheço bastante essa foto. Né? Uhum. Você tinha 18 anos, né? Aí, Nessa época eu tinha 18 anos. 18 anos. Uhum. Tá. Então vamos para o segundo grupo de fenômenos, né? Aqueles são os mais sistemáticos, que são, resumidamente, né, os três tipos de fenômenos, e tem o outros tipos de fenômenos que são os fenômenos chamados de efeitos físicos ou parafísicos, que trata-se de assombração, levitação, telecinesia e por aí vai. Qualquer fenômeno físico estranho que parece ser sobrenatural se encaixa no que chamamos de fenômenos parafísicos ou de efeitos físicos, plenamente naturais, humanos, que a parapsicologia explica cientificamente. E os outros, né, são os de efeitos mistos ou psicofísicos, que é esses de influxo do psiquismo sobre o organismo, que então vai de curandeirismo a faquirismo, feitiço. E o Robson ele pode até falar melhor isso, porque ele é psicólogo. Então, aqui também trata dos fenômenos psicossomáticos, que fenômenos que começam na mente e terminam no corpo, e vice-versa. Sim, tem muitos casos, né, onde a pessoa, né, num estado de piedade gigantesca, por exemplo, como é o caso do São Padre Pio, né, que apresentava os estigmas, né, Teresa Neumann, Giorgio Bon Giovanni, mas assim, não significa que sejam fenômenos supernormais ou sobrenaturais. Aí são, nesse caso aí se encaixa como fenômenos de efeitos psicofísicos, né, que é o influxo do psiquismo sobre o corpo. Então é uma coisa que normalmente o que acontece quando nós temos um problema psicológico, as pessoas manifestam de formas diversas, às vezes com uma ruborização do rosto, às vezes com problemas de pele, psoríase, queda de cabelo, alopécia, né? E outras, dependendo, né, da crença, muitas vezes, né, acontece esses casos, como eu disse aí, do São Padre de Pietrelcina, né, Teresa Neumann, Jorge Bon Giovanni, que apresentavam estigmas, né, mas não significa que isso sejam fenômenos sobrenaturais, supranormais. Esses são os fenômenos de efeitos mistos ou psicofísicos, que, Isso. como a gente sabe, e vamos falar em breve, daqui a pouco, nós formamos uma unidade, mente, corpo, espírito, matéria. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Então, aquilo que começa na alma ou na mente vai ter que ter um correspondente fisiológico. O nosso corpo vai responder aquilo que a gente pensa, imagina, associa, e assim por diante. Não tem como fugir. Então, vamos para o próximo slide.
Bom, definindo a parapsicologia. Então, aqui vamos dar algumas definições, né? E aqui vamos usar a definição que a gente se usa como referência, que era uma definição que o Padre Quevedo usou como provisória. A que mais faria sentido comparando com as outras definições de outros parapsicólogos e etc. Então, ele com a sua equipe define assim: a parapsicologia é ciência que tem por objeto a constatação e análise dos fenômenos à primeira vista inexplicáveis, mas possivelmente resultado de faculdades humanas. Então, tem até como a gente explicar por parte. Parapsicologia é ciência, assim como todas as outras ciências, sejam humanas ou exatas. No campo das humanas, ela é ciência porque ela tem o seu objeto de estudo, seus próprios objetos de estudo, que são os fenômenos parapsicológicos, tem uma metodologia científica, desde estatística matemática, observação, dedução, hipnose e outros tipos de experiência que o Robson pode falar, caso ele se recorde. Então, ela também tem métodos de investigação, análise de casos espontâneos. Então, nesse sentido, ela se equipara com a história, até porque se a gente dizer que só é ciência aquilo que se estuda em laboratório, a maioria das ciências deixaria de ser ciência. Porque como é que a história vai saber com detalhes, por exemplo, se foi. Eu ia dar um exemplo agora de Nero, mas eu esqueci o fato. Mas há casos históricos, todos os casos históricos, que não tem como reproduzir. Por exemplo, Nero tacou fogo em toda Roma e culpou os cristãos. Como é que tu vai repetir esse mesmo acontecimento hoje? Todos os fatos históricos são únicos, são irrepetíveis. Não tem como repetir. Mas nem por isso a história deixa de ser ciência, porque ela tem o seu objeto de estudo e tem a sua metodologia científica própria. Todas as ciências têm seu método de estudo próprio. Ah, mas só é metodologia científica se reproduzir em laboratório, cortar com aparelhos, com estatística matemática. Sim, isso é metodologia científica na matéria regular, como na física, na química e outras áreas. Mas não queira, por exemplo, estudar a psicologia de um tigre num laboratório, porque tu vai estudar tudo menos a psicologia de um tigre, porque ele não vai estar no seu habitat. Então ele não vai se comportar como ele se comportaria na natureza. Então não é correto dizer que a parapsicologia é pseudociência só porque ela não usa, por exemplo, métodos que se aplicam em matérias que podem ser reproduzidas em laboratório. Busque um método que consiga estudar a realidade, talvez em comum, irregular, espontânea, e não queira meter a realidade ao seu microscópio que não consegue abranger toda a realidade. Busque um método que a realidade te exija. Vamos por parte, mas eu gostaria também que o Robson sempre colaborasse com algum comentário dele. Não, é exatamente isso, Maurício. Os fenômenos parapsicológicos são eventos extremamente raros. São muito mais comuns os fenômenos extranormais e paranormais de conhecimento, né? Mas, por exemplo, fenômenos de efeitos físicos são extremamente raros. Não são reproduzíveis a comando da vontade, a hora que você quer. A questão é que existem uma metodologia científica, né, principalmente atualmente, para constatação desses fenômenos, de uma forma extremamente rigorosa. A evidência estatística ela é muito pequena, mas ela é considerável, demonstrando que esses fenômenos de fato existem. Tá? Então,
do ponto de vista espontâneo, do ponto de vista de observação, sem ser no laboratório, esses fenômenos eles são muito maiores do que você tentar medi-los ou reproduzi-los em laboratório. E o que é também interessante é que recentemente eu estava pesquisando sobre esse assunto e eu descobri que o início das pesquisas desses fenômenos, lá com a SPR, depois com as experiências em 1934, os parapsicólogos daquela época, lá no começo, atendiam todos os critérios científicos e conseguiam resultados até mais do que outras ciências. Porém, como não conseguiu reproduzir por uma frequência, digamos assim, bastante controlada, eles tentavam reproduzir várias vezes até conseguir um efeito ou outro, né? Então começou a controvérsia. Mas é mentira a questão de que não tentavam fazer as experiências em ambiente assim controlado, que as pessoas que manifestavam esses fenômenos, que ela não era muito bem observada. Sabemos que geralmente era cerca de 10 cientistas, e dentre eles tinha profissionais do ilusionismo para desmascarar qualquer truque. Confessamos que muitos parapsicólogos foram enganados por charlatães, faziam truques simulando os fenômenos parapsicológicos, mas ainda assim a parapsicologia, ela até mesmo revolucionou a metodologia científica, porque graças a esses testes que fracassaram, as metodologias se dobraram e a parapsicologia nunca ficou atrás. Por isso, cada vez mais que a gente tenta encontrar esses fenômenos, é mais raros, porque hoje em dia já é mais fácil descartar o truque e encontrar os fenômenos verdadeiros, que existem. Muitas pessoas falam assim, mas não temos artigos recentes. Tem. A pessoa que fala isso é porque ela não pesquisa. E quando a gente manda um artigo recente, até do próprio ano de 2023, quando a gente manda para ela não lê com preguiça ou por puro preconceito. Então, artigo atual tem, pesquisas atuais tem, de fenômenos atuais tem. Não pesquisa quem não quer. A parapsicologia até hoje continua atendendo aos critérios científicos, e por causa disso não cada vez, mas ficou mais raro encontrar os verdadeiros fenômenos. Mas ainda assim não tem como dizer que ou os fenômenos não existem ou que os parapsicólogos não seguem a metodologia científica. Certo, Robson? Não, exatamente isso, né? E os próprios céticos hoje em dia, eles reconhecem o rigor científico dessas experiências, né, de fenômenos anômalos ou parapsicológicos, né? E a questão da evidência estatística ela é pequena, mas totalmente demonstra que esses fenômenos, eles de fato existem. Sim, ela usam muito o argumento da dúvida, porque pela estatística ser bem pequenininha, acima do acaso, então poderia ser por acaso, mas não. Até 1% acima do acaso já superou o acaso. Então não tem nem como a pessoa ficar com essa desculpa, porque para mim é uma desculpa muito sem fundamento. Quem é especialista em estatística sabe que 1% que supere o acaso já superou. Então não tem como ficar dando essa desculpa porque está muito perto do acaso, então ainda poderia ser acaso. Não. Matemática trabalha com fatos exatos. Se Então, é superou. lógico que existe uma margem de erro, né? Mas as evidências estatísticas elas superam essa margem de erro, tá, do ponto de vista estatístico. E, inclusive, hoje em dia, as pesquisas antigas estão sendo confirmadas pelas pesquisas atuais da meta-análise.
Para quem não conhece, a meta-análise é uma metodologia científica onde ela pega dados antigos, estatísticas antigas, e junta todas para fazer um resultado mais e mais exato. E, ainda assim, juntando todas as estatísticas antigas, tentando reproduzir as mesmas experiências hoje em dia, etc., continua superando o acaso. Nunca fica no acaso nem abaixo do acaso. As pesquisas de metodologia, de estatística, pela meta-análise, continua superando o acaso. Então, não tem como negar. É um fato. Tem como se discutir, criar novas hipóteses, teorias, mas negar não tem como. Não tem como dizer que são fenômenos por acaso, que não são reais. Então, creio que aqui esteja bastante claro sobre ela ser ciência, que tem por objeto a constatação e análise dos fenômenos à primeira vista inexplicáveis. Então, é aquilo que a gente falou no começo. A parapsicologia, como dizia também, tentar lembrar agora o nome do pesquisador, Robert Amador. Ele dizia que ela é a ciência que estuda os verdadeiros ou os falsos fundamentos de todas as religiões. Porque se todas as religiões se dizem reveladas por um criador, por um Deus, por uma entidade, etc., toda religião é consciente que só é religião revelada se for assinada por esse revelador, por esse ser sobrenatural do além que revela a sua doutrina. E essa assinatura são o que chamamos de fenômenos sobrenaturais. Então, todas as religiões ao longo da história dizem que são reveladas porque estão assinadas com fenômenos sobrenaturais, supranormais, etc. E então, quando a parapsicologia surgiu, ela quis investigar todos esses fundamentos, verdadeiros e falsos milagres. E cada religião foi perdendo seu fundamento quando a parapsicologia chegou, porque todos os fenômenos que pareciam ser sobrenaturais das outras religiões, a parapsicologia demonstrou que são naturais. Mas não podemos também dizer que não existe o sobrenatural. E dizemos à primeira vista inexplicável justamente por causa disso. O fenômeno parapsicológico, ele não é simplesmente psicológico, ele vai além do psicológico. Parapsicológico, à margem do psicológico. Então, por isso que quando se deparamos com um fenômeno desse, não sabemos explicar. Por exemplo, pelas leis conhecidas da natureza, a ciência diz que, pela gravidade, se eu pego uma caneta e largo, a gravidade puxa ela para o chão. Sempre vai ser isso, é uma lei. A não ser que outra força não permita que a caneta caia. Que outra força é essa? É aí que entra a parapsicologia. Se a ciência, por exemplo, a física, sabe que a gravidade vai fazer a caneta cair, e em alguma ocasião a caneta não cai, a física não vai poder explicar isso. Então vem a parapsicologia, que é o conjunto dos ramos da ciência, física, química, medicina, arqueologia, teologia, que estuda o parapsicológico, aquilo que está à margem do comum, do regular e etc., e com o auxílio das ciências vai investigar esse fenômeno e saber se ainda continua sendo um caso natural ou realmente sobrenatural. Mas sempre esses fenômenos parecem ser sobrenaturais, inexplicáveis. Mas a parapsicologia já encontrou as explicações deles. Alguma coisa, Robson? Não, é exatamente isso, né? Como dizia Robert Amadou, a parapsicologia busca os fundamentos das religiões e muitas vezes, né? Aliás, sempre as religiões elas estão fundamentadas em fenômenos estranhos, né? Coisas que não são explicáveis. E quando você vai observar de perto, né? De uma forma daquilo que é realmente,
característica de fenômenos supranormais, que isso eu vou falar com relação a doenças, tá? Tem que ser uma doença incurável, tem que ser instantâneo, tem que ser perfeito, tem que ser para sempre, né? Então isso, né, de fato, são fenômenos que você só observa na religião católica. E é o que eu tenho pesquisado, é o que eu mais, da categoria de todos os fenômenos, é o que eu mais sou apaixonado e que eu busco aí estudar, pesquisar e vou nos lugares aí, né, que você sabe que históricos onde esses fenômenos acontecem. É por isso que a parapsicologia ela conseguiu converter muita gente para o catolicismo. Porque realmente. Eu me converti por causa dos fenômenos supranormais. Pois é. É impossível uma pessoa de mente aberta, sem preconceito nenhum, que começa a estudar os verdadeiros fenômenos supranormais, sobrenaturais, milagres, continuar não sendo um cristão católico. Porque os milagres são produzidos por Deus e cada um traz uma mensagem que converte aquele que está de coração aberto, sem preconceito nenhum. Então, com certeza os fenômenos mais importantes que a parapsicologia estuda, principalmente pelos pesquisadores que são cristãos. Não tem como negar. E o Bruno, ele comentou aqui, o mais louco é quando agulhas entram no corpo sem deixar marca. Como dizer que a parapsicologia é pseudociência? Então, como explicar esse caso das agulhas? Pois é, eu acredito que a gente ainda vai chegar lá, porque como é uma visão geral, com certeza eu deixei o slide aí. Mas se o Robson quiser resumir agora ou deixar para falar só quando chegar nesse tema. A gente vai falar sobre isso ainda hoje? Eu creio que não vai dar tempo porque o meu notebook está descarregando. Então em outro momento a gente fala isso daí, porque a explicação é um pouco complexa, né? Mas Sim, é a questão do aporte, né? Isso. O aporte é meio difícil de se explicar e de se entender. Então, para resumir, eu espero que dê tempo, vamos falar então agora sobre a visão integral da pessoa humana. Temos também a base bíblica para isso, que está em Hebreus 4:12 e Gênesis 2:7. Para quem não sabe, a parapsicologia ela teve 4 escolas. Primeiro, ela começou com a escola russa, que era uma escola materialista, que só acreditava nos fenômenos materiais. A escola norte-americana, que só acreditava nos fenômenos espirituais. Acreditava não, aceitava. A terceira escola foi a escola europeia, que já juntou os dois grupos, e da europeia surgiu a escola teórica, que estuda as teorias que vão além do estudo científico em si. Então, é a hipótese da sobrevivência da alma, reencarnação, ressurreição, céu, inferno e assim por diante. Aí já entra mais os teólogos com a parapsicologia. Então, esse tema aqui faz parte da parapsicologia teórica, que trata sobre a vida após a morte. O ser humano é uma unidade com 2 aspectos: corpo, alma, espírito e matéria. Do ponto de vista científico, não há função sem órgão. Isso é um slogan da medicina. Do ponto de vista filosófico, toda ação é do conjunto corpo-alma. Então, toda ação do ser humano não é só uma ação do corpo, nem é só uma ação da alma. É uma ação do conjunto corpo-alma. Uma unidade inseparável. E do ponto de vista teológico, religioso, foi definido já no concílio vienense e lateranense, que a alma precisa do corpo. Porque, caso alguém não saiba, a alma ela foi criada como uma finalidade. E a finalidade da alma é só uma: animar.
Alma é sinônimo de vida. Então, a alma tem a finalidade de dar a vida à matéria. Então, como é que vamos ter um corpo sem uma alma para animar? Ou uma alma sem o corpo? Essa alma vai animar o quê? Que célula? Então, a alma seria inútil sem o seu corpo. E, para finalizar, porque o notebook já está descarregado, espírito e alma espiritual são sinônimos. Então, não existe aquela ideia errada de que o ser humano são três coisas: corpo, alma e espírito. Não. Alma e espírito são sinônimos, porque a alma humana é espiritual. Então, quando se fala do espírito do homem, está querendo dizer que é uma alma de uma dimensão espiritual. São Paulo, usando a cultura pagã da época, escreveu que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado. Bom, como não vai dar tempo, vamos ter que encerrar aqui. Robson, eu acredito que não vai dar tempo nem de dar tchau. Mas aí, se inscreve, deixa o like, comenta alguma coisa aqui. Desculpa por essa saída brusca. Vamos voltar em breve para continuar essa aula aí. Então, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos sim. Abraço. Abraço.